Olá pessoal, sou eu de novo e esse é o canal Em Debate, Gênero e Relações Estacionais. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito sobre as implicações das manifestações violentas, dos protestos que aconteceram no dia 6 de janeiro de 2021 no Congresso americano. E todas as discussões que envolveram, né, se isso foi golpe, se foi insurreição, o que na verdade isso acaba, né, implicando no contexto das instituições, dentro da sociedade americana, no contexto democrático também dos Estados Unidos. Então eu espero que vocês gostem, não deixem de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Bom, pessoal, o ano nem bem começou e a gente já tem esse fato super triste que foram essas manifestações violentas que aconteceram lá nos Estados Unidos, que ocasionaram na invasão do Congresso, né, pelos protestantes pró-Trump, e que acabou acontecendo aí 4 mortes a partir dessas manifestações. E eu vou confessar que na verdade não era um tema que eu queria falar no canal aí no primeiro vídeo do ano. Queria falar de temas mais alegres, esperançosos, indicar livros, filmes, séries, né? Mas infelizmente aconteceu tudo isso e esse é um tema que é importante de a gente discutir, né, e falar sobre o assunto. Uma das coisas que se comentou bastante, até eu demorei um pouco para falar, né, no canal sobre isso, esperei ler mais coisas, escutar mais coisas, mas desde o fato que aconteceu as manifestações, muita gente, isso foi um golpe. Na verdade, eu nunca considerei que isso foi um golpe, na verdade eu estou me baseando aqui não só na falas de alguns especialistas, mas também no livro que eu li um tempo atrás, que se chama Como as Democracias Morrem. Sim, esse é um livro que, eles analisam a democracia, né? Alguns colapsos e alguns problemas em alguns países da América Latina. Eu, de fato, não concordo em algumas análises que eles fizeram, né, sobre os países como Venezuela, Peru, Brasil, enfim, né? Algumas discussões que eles trataram. Mas eu tenho que concordar com alguns aspectos que eles fizeram, que eles analisaram sobre a questão, né, nos Estados Unidos, né, sobre todo o contexto que a gente tem acompanhando ao longo desse governo Trump e que na verdade a gente poderia dizer que isso não se inicia no governo Trump, mas isso fica muito mais mundialmente dizendo, né, todo esse discurso de tom patriótico, o discurso que a gente vê, né, de intolerância, de concordar, né, com ações violentas, de não, né, um discurso muitas vezes até discriminatório, de enaltecer essa questão, né, de não tolerar o seu adversário. E aí, principalmente, o que a gente vê, né? Uma das coisas que, infelizmente, a tecnologia traz pontos positivos, mas traz pontos negativos, né? Esses discursos, né, ganharam muita força com o uso da tecnologia, né? A grande produção do que a gente vê hoje das fake news, né? Que infelizmente é muito difícil de se penalizar quem produziu, né? Quem tem produzido, né? Essa grande quantidade de informações que tentam aí criar as diversas teorias da conspiração, né? Um discurso de ódio, de intolerância, né? As várias histórias aí que acabam acontecendo, difamar os seus adversários, né, de não tolerar os seus adversários, então isso tem sido muito presente na política americana, que não era algo muito comum, e que isso se espalha, né, hoje para outros países também. O que é importante a gente citar, né, com relação aos Estados Unidos? Por que é importante, né, comentar? Os Estados Unidos, na verdade, ele tem todo esse contexto de ser, né, assim, isso está muito embutido dentro da cultura americana de ser um grande propulsor, um grande divulgador da democracia pelo mundo. Tanto que esse discurso foi muito usado durante a Guerra Fria, dos Estados Unidos defender isso, né, em outros países, embora a gente fale que, né, não seja, né, uma democracia de fato que acontece internamente nos Estados Unidos e principalmente o que leva esse discurso a acontecer também em outros países, mas ele vai utilizar isso como né, um instrumento político, né, isso é fato, para combater justamente todo aquele discurso contra o socialismo, contra lá, né, na época, a União Soviética. E quando se obtém a vitória do capitalismo, né, sobre o comunismo,
ainda enaltece ainda mais que os Estados Unidos seria o país que vai defender e liderar os outros países a implementar essa política, né, nos demais países. E isso vem do quê? Desde lá, né, de todas as guerras e lutas por independência, e depois, né, a Constituição, né, a assinatura do Bill of Rights, que é a carta da Constituição deles, que foi assinada lá em 1791, na Filadélfia, que é muito emblemática, que é uma das constituições mais antigas que se tem atualmente, claro, com várias emendas, mas é a Constituição mais antiga, e que garante esses direitos, né, à população americana, principalmente essa discussão do ir e vir e também da questão da posse de armas. É claro que isso tem muitas críticas com relação a isso, porque apesar de todo esse discurso dos direitos, né, a democracia de fato ela não vai existir, né? Porque você tem todos os mecanismos desse colégio eleitoral, tanto que a gente fala que é muito confuso, né? Muito complexo de entender as eleições americanas. As eleições americanas elas funcionam como um mecanismo de checks and balances. A população ela pode ir lá votar, mas na verdade não é o voto da população que escolhe de fato o presidente. É o colegiado, né? São os representantes aí políticos que acabam, então, a quantidade deles elegendo os presidentes nos Estados Unidos. E aí, como se fosse um mecanismo de checks and balances. Mas o que a gente percebe que, de fato, né, essa democracia é, na verdade, né, uma aristocracia, né, uma elite, né, de pessoas ali dentro dos grandes partidos, principalmente no passado, o Partido Republicano e o Partido Liberal, agora o Partido Democrático, né, o Partido Democrata e os republicanos, que acabam liderando, né, e que existe então um mecanismo de tolerância mútua entre esses partidos. Somos adversários, mas não somos inimigos, né? Vamos respeitar todos os mecanismos institucionais nesse sentido. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Já teve alguns momentos que já se poderia, por exemplo, pensar em verificar, né, de demorar mais sobre todo esse processo das eleições, que hoje o Trump tem alegado, né, as eleições americanas ter sido fraudulenta. Então isso, né, ele coloca como um discurso, né, justamente, e foi justamente o que causou, né, esses manifestantes irem lá para o Congresso, de dizer, né, foi fraudulento, né, isso teve problemas nas eleições, na verdade foi o Trump que ganhou, não foi o Biden, enfim. Então o que você tem? Já teve outros casos que poderia se entrar de repente com, né, reivindicações na justiça, mas ambos os partidos vão concordando, digamos assim, né, em respeitar os mecanismos institucionais e seguir adiante. Isso aconteceu lá na época do Bush filho, aonde o Al Gore ele teve mais votos, né, da população, e aí teve toda aquela recontagem, ele poderia levar em diante, mas ele falou, não, eu vou, né, vou tirar aqui todas as minhas questões jurídicas para não atrapalhar o andamento político, né, do país, enfim, né. Só que hoje a gente fala que esse discurso é muito mais inflamado no sentido de colocar isso em xeque, a questão das eleições e das instituições ali que estão por trás desses mecanismos, né, políticos nos Estados Unidos, do que de fato provar, né, que aconteceu a fraude. Bom, apesar de todas essas questões que a gente comentou, né, que não aparecem só no governo Trump, isso já tem acontecido já, né, esse discurso de intolerância, de acreditar que seus adversários são seus rivais, seus inimigos, e infelizmente atualmente a gente vê, né, todo esse discurso dessa reverberação, né, de tentar trazer como aquilo que eu acho como verdade, ficar reproduzindo e outros aceitarem isso, e também principalmente, né, do governo Trump e o próprio Trump fazer, né, de tentar trazer essa ideia de solapar a credibilidade do sistema eleitoral americano, que é um sistema que já existe há mais de 240 anos, um sistema extremamente aí aceito pelos mecanismos jurídicos, né, americanos inclusive,
apesar de todas essas questões, a gente tem um ponto super positivo, né, nessas eleições, que foi a vitória dessa coalizão, dessa massa popular, do movimento negro, das mulheres, da questão, né, de uma importância sobre a questão de gênero e sustentabilidade também, né. O Partido Democrata, a gente sabe que existem várias críticas, inclusive também ao Partido Democrata. Não estamos dizendo que o Partido Democrata também não instiga intervenções, né, ilegais ou indevidas em outros países, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é um partido que tem, né, esse discurso também mais voltado ao ambiente multilateral, né, esse multilateralismo, em defender, por exemplo, instituições importantes como a ONU, como a OMS, que é uma instituição extremamente importante no contexto da saúde e que é importante no contexto principalmente do que a gente está vivenciando, que é a questão da pandemia. Então a gente vai verificar, sim, né, uma retomada dessas discussões que foram muito enfraquecidas no período do governo Trump, com esse discurso que vai inflamando outros países também e que quebra muitas das relações que se tinha no ambiente internacional, né, dessa política internacional. E também nunca se viu, né, tanta participação popular nessas eleições. O voto nos Estados Unidos não é obrigatório e muitas pessoas, né, fizeram questão de votar justamente em votar em, né, candidatos, né, em pessoas que defendessem, né, essas causas mais voltadas à questão dos direitos humanos, enfim, questões de gênero, como mesmo falei. Então isso foi muito significativo nessas eleições e isso representa uma grande vitória. Inclusive estados, né, que eram tidos, né, republicanos e que com todo esse contexto, né, há uma mudança, né, o próprio estado da Geórgia foi o que gerou toda essa também comoção, né, pelo fato de que 2 representantes são democratas e isso fez com que a Câmara, ou seja, o Congresso, seja a maioria democrata. Então isso também foi muito significativo dentro da política americana. Então esperamos aí, né, as cenas dos próximos capítulos, a gente vai estar acompanhando tudo que vai estar acontecendo nesse sentido. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixem também de fazer comentários, sugestões, coisas que vocês queiram que a gente possa discutir também no canal, isso também é muito importante pra gente. Então, até a próxima. Tchau, pessoal!